pensamento elevado, buscando a inspiração da espiritualidade superior para esses momentos tão difíceis que estamos vivendo. Senhor Jesus, mestre e amigo, permita que nesse instante a espiritualidade que conta com o nosso trabalho no campo da mediunidade possa estar nos amparando, possa estar se avizinhando emocionalmente de nossos pensamentos, possam estar encontrando campo para a inspiração ativa, para buscar, acima de tudo, um comprometimento de trabalho e crescimento espiritual. Permita, Senhor Jesus, que nesta noite, mais do que nunca, nosso pensamento esteja voltado ao crescimento espiritual que nos aguarda, através do entendimento e da fraternidade que nos une aos nossos companheiros desencarnados. Abençoe nosso pequeno estudo, que ele seja inspirado pela espiritualidade superior, dando-nos o entendimento e o amadurecimento para vivenciarmos na prática mediúnica. Continue conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós estamos estudando o capítulo da psicometria. A psicometria nada mais é que uma sensibilidade muito aguçada que faculta ao médium a interpretação de vibrações mentais que estão impregnadas em todos os objetos que nós lidamos, tocamos, lembramos. Há de se entender que a psicometria, ela desvenda um campo, um mundo de vibrações que talvez nem sempre a gente tenha um entendimento muito claro. Lendo ainda hoje o livro Os Mensageiros, de André Luiz, nós vimos que quando no limiar da Segunda Guerra Mundial, ela estava em eclosão, os planetas vizinhos reuniram seus representantes espirituais na colônia Alvorada Nova e disseram que eles estavam fazendo um bloqueio vibracional sobre o nosso próprio planeta, para que a gente colhesse as nossas próprias plantações, para que a vibração do nosso planeta não influenciasse negativamente na psicosfera muito mais elevada dos nossos vizinhos. Isso mostra que cada objeto, mesmo um planeta, carrega consigo uma identidade vibracional de todos os seus moradores. Então, um objeto que a gente tem, que a gente toca, que a gente estima, ele vai carregar uma carga vibracional que nós impregnamos nele. Voltando ao princípio que tudo são ondas e energia em atividade, o nosso pensamento e a nossa emoção também são. E uma vez lembrando de um objeto, nós estamos nos colocando nesse objeto. E essa energia permanece ali enquanto esse objeto é lembrado. Quando ele deixar de ser lembrado, ele não vai ser mais um mediador que nos leve a pessoas. Ele vai ser um mediador que leve a sua própria estrutura de formação. Voltando ao exemplo, né, do cachorro, o cão farejador, você pega uma roupa, por exemplo, de uma pessoa desaparecida, ou até mesmo, né, de alguém que esteja sendo procurado, e aquela roupa, por ter sido usada há pouco tempo, ela carrega em si odores que nós talvez sentimos se colocarmos a roupa muito próxima ao nariz. Mas uma vez tirada, a gente não consegue identificar esse odor. O animal consegue aspirar daquela roupa e localizar na atmosfera à sua volta o roteiro por onde andou aquele ser que está emanando aquele odor. É um princípio rudimentar daquilo que um dia será para nós um entendimento muito maior. Naquele momento, aquela roupa é um mediador entre o animal e o próprio cachorro, e a própria realidade. Nós paramos a semana passada na questão onde Aulos começa a explicar, quando Hilário pergunta, né?
Cada objeto, então, ele estava fazendo a frase e Aulus, né, vai explicar. Cada objeto pode ser um mediador para entrarmos em relação com as pessoas que se interessam por ele e um registro de fatos da natureza. Então, olha, são dois caminhos. Um caminho, ele é um mediador entre as pessoas que tiveram contato, e o outro é um registro da natureza, da estrutura que montou aquele objeto, igual o quadro. Eles tocaram, na verdade, um relógio, né? Eles tocaram no relógio. O relógio é um mediador do grupo social que tinha ele em casa, daquela família. E, ao mesmo tempo, ele também é de fatos da natureza, da madeira que gerou ele, da estrutura de ferro, das engrenagens que giram. Então, ele é um mediador de várias informações contidas no objeto. E Aulas concluiu essa explicação dizendo, sem mais nem menos, não podemos esquecer que o paleontologista pode reconstituir determinadas peças da fauna pré-histórica por um simples osso encontrado a esmo. Quando se nos apura a sensibilidade, olha onde está aí, né, a psicometria, de maneira mais intensiva, em simples objeto, relegados ao abandono, podemos surpreender expressivos traços das pessoas que os retiveram ou dos sucessos de que foram testemunha através das vibrações que eles guardam consigo. Então, cada objeto é um livro que traz consigo uma história. E da mesma forma que tocando no objeto é-se capaz de fazer um caminho, tocando-se num livro é capaz de se entender uma produção a respeito daquela obra. E num sorriso ajuntou as almas e as coisas, cada qual na posição em que se situam, algo conservam do tempo e do espaço que são eternos na memória da vida. É até filosófico, né, a colocação de Aulas. Né, o tempo e o espaço são eternos como Deus. A gente não pode afirmar isso, porque a eternidade é atributo do Criador. Mas cada objeto tem consigo uma história de quando ele foi feito, de como ele foi feito, por quem ele foi feito, com qual objetivo, com qual material, e isso está na sua própria constituição. Logo após, diz André Luiz, detivemos a estudar primorosa tela do século XVIII, que não apresentava qualquer sinal de moldura fluídica. Então, eles começaram a observar um quadro do século XVIII, mas ele era, por si só, uma imagem apagada. Se todos os outros objetos emanavam alguma luz, né, alguma emanação, tanto quanto esbranquiçada, que era a lembrança daqueles que o possuíram, aquele quadro por si só estava ali, sem nenhum tipo de envolvimento. Efetivamente, era uma preciosidade isolada. Por ela, não nos foi possível estabelecer qualquer contato espiritual de natureza exterior. Através daquele quadro que não há uma só lembrança dele, não há como chegar a ninguém. Há como chegar à estrutura do quadro, de como ele foi feito, mas de lugar nenhum ao qual ele esteve presente, a quem ele pertenceu. Aulus assumiu a atitude de professor benevolente que lhe era peculiar e explicou: pesquisando mais intimamente este quadro, será interessante o registro, oferecendo-nos informações acerca dos ingredientes que o constituem. Entretanto, não funciona como mediador de relações espirituais, por achar-se plenamente esquecido pelo autor e, e por aqueles que provavelmente o possuíram. Então, a psicometria tem essa peculiaridade. Ela só te leva a uma pessoa se houver lembranças que mantêm esse caminho a ser pesquisado. É como uma ideia, né? Pensamento, uma imagem, pensamento. Ela só existe enquanto se alimenta. A partir do momento que se deixa de pensar
que abandona aquilo por completo, essas imagens criadas, essas formas, pensamentos criadas, elas tendem a se esvaecer e retornar ao fluido cósmico universal. Por isso, quando nós damos alguma coisa para alguém, se a gente não quiser ir junto fluidicamente, né, faça de coração. É aquilo, né, com a sua alma, né? Não leva, vai ser bom para você, vai ser importante. Não é aquilo assim, mas cuida direitinho, não dá para ninguém não. Eu só estou dando porque é para você, porque se fosse para outro, eu estou indo junto. Naquele momento, a minha carga emocional está ali. Isso aconteceu muito com heranças, com joias, né, que as pessoas recebiam, levavam para casa e sentiam-se amaldiçoadas, porque existe em torno daquilo que se gera apego uma parte integrante de quem os possuiu. Avançamos mais além, diz Aulus. Ao lado de extensa galeria, 2 cavaleiros e 3 damas, esses encarnados, admiravam singular espelho junto do qual se mantinha uma jovem desencarnada com expressão de grande tristeza. Então, eles continuam caminhando pelo museu e mais à frente havia, né, esse séquito, né, 2 rapazes e 3 damas, observando um espelho. Mas havia um espírito ligado àquele espelho, como se fosse uma guardiã daquele bem. Uma das senhoras teve palavras elogiosas para a beleza da moldura, e a moça, na feição de sentinela irritada, aproximou-se, tateando-lhe os ombros. A matrona tremeu involuntariamente sob inesperado calafrio e falou para os companheiros: há aqui um estranho sopro, né, de câmara funerária, melhor que saiamos. Confiou-se o grupo à manifestação de bom humor e retirou-se acompanhando no outro rumo. Então, eles ali extasiados com a beleza do espelho, uma das senhoras teve palavras, né, elogiando, poxa, que espelho bonito, ficaria bonito lá na minha casa, e na mesma hora, aquele espírito que permanecia ali junto ao espelho, sentindo-se extremamente, né, ameaçada de que aquele bem que ela tomava conta pudesse ser removido, ela vai lá e encosta no ombro dessa mulher que falou, que tem, com certeza, uma sensibilidade, ela teve um calafrio, né, e saltou alguma daquelas, né, daqueles bordões normais, passa a morte, né, aqui tem alguma coisa ruim, isso aí é mal assombrado, e o povo que estava com ela sorriu e foi embora. Mas eles estão estudando o processo, e estava ali, a André Luiz, Hilário e Aulus. A entidade que não nos assinalava a intromissão, pareceu-nos contente com a solidão e passou a contemplar o espelho sobre estranha fascinação. Tão logo ela conseguiu empurrar aquele povo que estava admirando demais o espelho e teve até palavras, né, para falar da beleza do espelho, ela então voltou-se para a sua fascinação, para a sua contemplação daquela obra. Aulus a cercou-a de leve, tocou o objeto com atenção e comentou: anotaram o fenômeno? Do pequeno conjunto de visitantes, a irmã que registrou a aproximação da jovem, sob o nosso exame, é portadora de notável sensibilidade mediúnica. Se educasse as suas forças e sondasse o espelho, entraria em relação imediata com a moça que ainda se apega a ele desvairadamente. Receber-lhe-ia as confidências, conhecer-lhe o drama íntimo, porque imediatamente lhe assimilaria a onda mental, senhorando-lhe as imagens. Se cada objeto do museu tinha determinada luz proveniente das lembranças daqueles que possuíram, este espelho por si só, ele tinha, além da lembrança, ele tinha a personalidade que o possuiu.
que tomava conta, que não admitia que ele pudesse ser removido. Então, com certeza, esse espelho pertenceu à sua casa, e tão logo desencarnada, alguém, algum parente, algum curador, né, se interessou pela obra e adquiriu, levou ela para o museu, e levou junto aquela que ainda se acha dona do espelho. Hilário, incapaz de sofrear a curiosidade que nos esfogueava o cérebro, indagou sobre a moça. O que fazia ali naquele túmulo de recordações? Por que se interessava com tanta ânsia por um simples espelho sem maior significado? Olha a visão superficialista do espírito em aprendizagem. O que esse espírito está fazendo aqui, né? Parado aí nas suas recordações, presas a ela, a um espelho que nem é tanto assim, é uma obra interessante, uma obra bonita, mas que não justifica parar no tempo. É uma fixação mental. Todos nós padecemos da fixação mental. Quando estamos vivendo em ciclos, quando a nossa vida não progride, quando alguma coisa nos retém, quando eu não consigo perdoar, quando eu não consigo recriar, redimensionar, ressignificar a minha vida, eu estou preso em fixações mentais. E ela também estava naquele espelho. Então não se pode olhar um quadro dessa natureza com esta superficialidade. E o assistente, né, que, como já esperava por nosso inquérito, respondeu sem pestanejar. Toquei o objeto para informar-me. Este espelho originalíssimo foi confiado à jovem por um rapaz que lhe prometeu casamento. Vejo-lhe a figura romântica nas reminiscências dela. Era filho de franceses exilado no Brasil ao tempo da França Revolucionária de 1791. Fazendo umas contas assim bem, né, superficiais, a gente vê que ela está nesse quadro há aproximadamente 250 anos, ligada a esse espelho, a essa promessa, a esta questão emocional. Menino ainda, perdão, aportou no rio, e aí cresceu e se fez homem. Encontrou-a e conquistou-lhe o coração. Quando arquitetavam projetos de casamento depois da mais íntima ligação afetiva, a família estrangeira, animada com sucessos de Napoleão na Europa, deliberou o retorno à pátria. O moço pareceu desolado, mas não desacatou a ordem paterna. Um momentinho. Contudo, despediu-se da noiva e lhe implorou guardasse a peça como lembrança até que pudesse voltar e serem felizes para sempre. É o romantismo aí, né? Muito cuidado com promessa. Muito cuidado com aquilo que você planta na mente de outra pessoa, porque ela pode realmente acreditar em você. Esta jovem que recebeu aquele espelho daquele homem que era o seu amado, né, que já tinha tido com ele um envolvimento afetivo profundo, e que ele estava retornando à França para suas convenções de família, para buscar um futuro melhor, e ele disse a ela: guarde esse espelho como uma recordação do nosso amor, porque tão logo eu possa, eu retornarei para te buscar. Olha onde ela está até hoje, 250 anos depois. Contudo, distraído na França pelos encantos de outra mulher, não mais regressou. Depressa esqueceu responsabilidades e compromissos, tornando-se diferente. A pobrezinha, no entanto, fixou-se na promessa ouvida e continua a esperá-lo. Lembra-se que quando a gente faz uma fixação mental, o tempo para a gente para. Para ela está ali aguardando, né? Tem anos que ele foi, mas ela não sabe nem quanto tempo ela foi. Por isso que a gente não pode olhar de forma
tão superficial como Hilário, e fala assim, mas por que essa mulher está presa nesse espelho? Uma obra que não tem nem tanto significado. Há um significado emocional acima de tudo. O espelho é o penhor de sua felicidade. Imagino a longa viagem que terá feito no tempo, vigiando-o como sendo propriedade sua, até que a lembrança viesse por fim repousar no museu. Então, esse espelho pode ter sido da família, passou para outra, foi para outra casa, alguém comprou, alguém achou interessante, venderam para o museu. E nessa viagem toda, ela esteve fiel ao lado daquele instrumento que era sua única recordação do sentimento que ela houvera perdido. Então, ela estava presa a uma realidade que ela não conseguia agora se desvencilhar. E aí a gente imagina como é que tiram o espírito de uma condição dessa. O assunto, aventei, né? Preocupado. Compele-nos a refletir sobre as antigas histórias de joias enfeitiçadas. André Luiz ainda vai buscar aquelas histórias antigas das heranças que trazem discórdia, que tão logo você recebe, parece que a sua vida vira do avesso. Por quê? Você não está recebendo apenas o objeto, mas toda uma carga emocional que está sobre aquilo. Então, nós precisamos desapegar de todos os bens, desapegar até mesmo das pessoas que não nos pertencem, para que a gente não seja mediador, né, do sofrimento, e sim das alegrias, das lembranças saudáveis. Mesmo nas nossas conversas íntimas, quando lembrarmos de alguém desencarnado, que a nossa lembrança seja o mais saudável possível, porque a memória, quando está se recordando, é como se estivéssemos telefonando para essa pessoa e dizendo para ela aquilo que pensamos quando ela não está presente. Então, ela está recebendo o quê? Nossa, fulano, né? Morreu. Ó, esse daí foi tarde, né? Não fez bem a ninguém. Pessoa que nunca construiu nada de útil na vida. E essas impressões são muito dolorosas. Isso acontece com as pessoas encarnadas. Quando a gente, na maledicência, está nas nossas reuniões íntimas, falando aquilo que não temos coragem de falar com a pessoa frente a frente. A fulana é tão esquisita, é tão sistemática, é difícil lidar com ele, é interesseiro, e a pessoa recebe essas impressões. Nós estamos num mundo de vibrações, pensamentos atuando em pensamentos, energia atuando em energia. Então, naquele momento, aquele espelho, ele era o mediador do sentimento daquela jovem. Ela jamais esqueceu a promessa e aguardou que ele viesse, tendo no espelho, toda vez que ela olhava para o espelho, a lembrança do ser amado. Se alguém, né, Hilário, que meditava na lição maduramente, considerou, agora maduramente, né? Se alguém pudesse adquirir a peça, conduzi-la consigo, por exemplo, você chega lá no museu, vamos supor que o museu coloque a peça à venda, ou que ele esteja realmente vendendo, né, as obras, e alguém que passasse por aquele espelho se encantasse com a peça. Ah, eu vou comprar esse espelho. O que que vai acontecer com esse espelho? Vai junto. É o brinde. Vem junto com o espelho. Você colocou o espelho lá na sua sala, ela vai estar sentadinha do lado dele, causando mal-estar em todos aqueles que têm sensibilidade aguçada, que possam identificá-la e, de alguma forma, tentar desvencilhar esse vínculo criado entre o objeto e o sentimento não correspondido. Se alguém, né, pudesse adquiri-la, de certo, atalhou o instrutor, arcaria também com a presença da moça desencarnada. E isso seria justo? Olha Hilário questionando, né? Aulas esboçou um sorriso e obtemperou. Hilário, a vida nunca se engana. É provável que alguém apareça por aqui e se extasie à frente desse objeto, disputando-lhe a posse. E ele pergunta quem?
O moço que empenhou a palavra, provocando a fixação mental dessa pobre criatura. Ou a mulher que o afastou dos compromissos assumidos. Porque nós não saímos desse mundo sem pagar centil por centil. Esta alma pobre que está lá, sofrida, iludida, ela né, ela tem consigo o mérito porque ela se apegou àquilo ali aguardando, mas alguém está devendo a esse sentimento. Ah, mas eu nem lembrei mais, eu cheguei aqui e esqueci. Ah, com certeza ela esqueceu também. Como é que eu posso afirmar isso? O que me dá direito a afirmar isso? Eu me lembro, né, da Ivone, Ivone Pereira, no livro A Luz do Consolador, respondendo a uma carta, aliás, esse livro, A Luz do Consolador, são cartas que ela recebia e respondia à luz do Consolador. E ela é de uma clareza muito grande, é uma das cartas que mexe muito com a gente, a carta que conta a história de Madalena, que conta a história, né, da sua filha iludida, que morreu na ânsia, né, de um casamento, chamava-se Elisa. E ela conta essa história, a história real que aconteceu no Rio de Janeiro, para um jovem que fez uma pergunta para ela a respeito de algo parecido com isso. Havia prometido alguém, mas queria se desvencilhar sem se preocupar com essa pessoa. E no final da carta ela escreve, né, as palavras de Jesus quando diz: cuidado com esses mais pequenos que estão na terra, pois que seus anjos veem a face de meu Pai que está no céu. Nada fica perdido, nada fica impune para a lei divina. Com certeza, esse homem, essa mulher, casados ou não, separados ou não, quem teve mais influência no esquecimento ou a indiferença dele, ou até mesmo a influenciação da mulher ou dos dois, vão passar lá qualquer dia e falar assim: gente, que espelho bonito. Como ficaria bonito na nossa casa? E vão levá-la junto para que aos poucos se afinize na formação de uma nova família. Mas não podemos aceitar a hipótese, deixo bem claro, de a jovem desencarnada ser atraída por algum círculo de cura, desembaraçando-se da perturbação de que é vítima. Sim, com certeza. Qualquer espírito que perdoe se liberta. Está lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. O perdão é a virtude que liberta. Se ela perdoar o esquecimento, naturalmente ela se liberta daquele espelho, das lembranças e se coloca em condição de resgatar a sua própria vida, com certeza próximo daqueles que lhe tomaram tempo. Mas ele coloca aqui para nós, né? Sim, concordou o orientador. Isso também é possível. Entretanto, examinada a harmonia da lei, o reencontro do trio é inevitável. Ela pode até perdoar, ser acolhida, mas vai voltar em família porque ela tem um sentimento que foi totalmente pisoteado pela astúcia, pela indiferença, pelo oportunismo, e isso fez com que ela parasse no tempo. Fixação mental. Todos os problemas criados por nós serão resolvidos, se não por nós. Isso é a lei. É difícil isso, gente? Demais. A gente ainda fica querendo ver vidas passadas. Ah, eu quero saber o que eu fui no passado. Pelo amor de Deus, não mexe com isso não. Porque se a gente for resgatar, remoer, mexer no passado, vai encontrar uma série de débitos que vai desequilibrar essa encarnação onde nós estamos tendo um preparo para abraçar compromissos maiores. Nós não estamos no mediunato, na renúncia da família, do bem-estar, da sociedade, no trabalho, dessa ou daquela ordem. Nós estamos criando alicerces para construir esses trabalhos no futuro.
Então, se a gente for mexer lá no passado, o que a gente vai encontrar? Tanto desvio de conduta, ética, moral, que a gente vai falar assim, ah, não, eu não vou dar conta. Aí começa a desanimar daqui mesmo, sem sequer sucar a terra árida do nosso sentimento para a construção de algo melhor. Neste caso, este espírito que está lá no espelho pode ser conduzido, vem na nossa casa, a gente conversa, ela vai se liberta, mas daqui a pouco retorna no lar daqueles que têm um débito sentimental, emocional, de tempo com ela. Por 250 anos, eles simplesmente esqueceram que um coração não deve ser esquecido. Então, muito cuidado com a nossa postura, porque se hoje nós que estamos reconstruindo, começarmos a desconstruir, a gente nem equilibrou a caminhada e estamos trabalhando para desestruturar a próxima vida. Todos os problemas criados por nós não serão resolvidos senão por nós mesmos. A conversação era preciosa, contudo, a responsabilidade impelia-nos para diante. De saída, renteamos com o gabinete em que funcionava a direção da casa. Vendo duas cadeiras vagas, junto à pequena mesa de trabalho, meu colega consultou o evidente intuito de completar a lição. Creio que os objetos, os móveis sob nossa vista, são utilizados por auxiliares da administração do museu. Se nos sentarmos neles, poderemos entrar em relação com as pessoas que habitualmente os ocupam? Sim, se desejarmos esse tipo de experiência, informou-nos o orientador. E nos referindo aos encarnados, prosseguiu Hilário, qualquer pessoa, em servindo de objetos pertencentes a outros, tais como vestuários, leitos ou adornos, podem sentir reflexos daqueles que usaram. Olha que pergunta interessante agora, né? Imaginemos, por exemplo, né, igual na semana passada a Ângela falou sobre o bazar, das roupas que são doadas. E isso aqui abrange, por exemplo, os hotéis, onde as pessoas sentem, né? Há uma história do Divaldo, que estando num hotel, ele não conseguiu dormir na cama, porque as larvas mentais que estavam ali, ele, vidente, observava, fez com que ele colocasse a pasta no chão, se emprenhasse ali, né, com os tapetes e dormisse ali. Ele não se sentiu saudável, seguro para dormir num leito que aparentemente estava limpo. Olha porque para a gente talvez seja difícil ainda, né, sensibilidades apuradas como essa. Porque a gente talvez teria muita dificuldade em adaptar a vida. Nós vamos para um hotel, ver aquela cama, né, gigantesca, cheia de almofada, travesseiro, pula em cima, né, quase quebra tudo, quer dormir, quer descansar, mas não imagina que é um lugar rotativo, que várias outras pessoas ocuparam e cada pessoa dessa natureza deixa consigo uma carga. Ah, eu chego no hotel, será que eu lembro de orar antes, né? Cheguei lá no quarto, no leito, eu faço uma oração, uma limpeza espiritual, eu levo comigo o evangelho, faz nada, a gente nem lembra disso. Porque estamos num âmbito terra a terra. Uma roupa que você doa para alguém leva consigo reflexos da sua personalidade. Qualquer objeto que alguém tocou carrega com ele um intermediário das emoções de quem utilizou. Então, ele coloca para nós perfeitamente. Contudo, para que os registrem, devem ser portadores de aguçada sensibilidade psíquica. Nem todos percebem. Há pessoas que vivem naturalmente sem nem se preocupar com essa realidade. Mas alguns vão registrar essas impressões. Imagina o sofrimento dos médiuns videntes. Eu me lembro que tia Marinha contava para a gente começando nos estudos,
que certa vez veio em pé no ônibus de Juiz de Fora Bicas. E quando ela estava chegando aqui, o trocador, né, foi lá perguntar assim, por que a senhora não sentou, né? Aí ela entendeu que o ônibus estava vazio, ela tinha visto o ônibus cheio, e ela então disse, não, eu estava com vontade de viajar em pé, né? O problema de coluna, estava num cansaço extremo, mas um médium vidente observou, não sabia ainda identificar encarnados e desencarnados com segurança, olhou o ônibus muito cheio e veio em pé. E o ônibus cheio de espaço. Problemas da sensibilidade acurada. Precisa-se de experimentação, precisa-se de entendimento para que se viva uma vida normal. Porque senão a gente vai ser quase que um aloprado da vida. Vai num hotel, dorme no chão igual o outro. Vai num ônibus que está vazio, viaja em pé. Vão falar que a gente está perturbado do senso. Mas, na verdade, é porque estão vendo dimensões da vida que a gente não vê. E tudo que observamos, né, pergunta ainda lá, é mediunidade? E aí a gente fez aquele entendimento lá no princípio, por que encarar a psicometria como mediunidade? Se ela é estudada na parapsicologia, se ela é estudada na metapsíquica, na psicobiofísica, é porque ela pode ser intermediador entre almas. Allan Kardec deixa no Livro dos Médiuns a definição que mediunidade é a intermediação entre as mentes. Quando você, por exemplo, associa correntes mentais, você está sendo médium. E nesse ponto, você, através de objetos, recorrendo a eles, conseguindo fazer um caminho até aqueles que o possuíram e viveram histórias, você também está fazendo uma intermediação de correntes mentais. E Aulus, então, define dessa forma: sim, apesar de os fatos dessa ordem serem arrolados por experimentadores do mundo científico sob denominações diversas, entre elas a criptestesia pragmática, a metagnomínima tátil, a telestesia. Nós vemos isso até em filmes, né, nos Estados Unidos, por exemplo, todos os sensitivos que desenvolvem psicometria trabalham em benefício das investigações na localização de pessoas, porque ela é um atributo da alma, só que ela faz o efeito de localizar almas encarnadas ou desencarnadas. E tomando-nos a dianteira para o retorno à via pública, rematou: em tudo vemos a integração, afinidade e sintonia. E de uma coisa não tenhamos dúvida, através do pensamento, comungamos uns com os outros em plena vida universal. É aí, nesse ponto, que a gente volta àquela questão. Quando os espíritos dos planetas vizinhos, preocupados com a vibração do pensamento da Terra, fazem uma reunião nesta coluna espiritual onde a Aniceto estava e avisam: nós vamos bloquear, porque a vibração da Terra, num período de guerra, da Segunda Guerra Mundial, prejudica-nos a estabilidade emocional de planos mais elevados. Nós estamos interagindo intensamente, então nós não podemos pensar em nos isolar, em afastar daqueles que realmente estão caminhando de uma forma mais lúcida, mais direcionada. Esse capítulo da psicometria, ele é muito interessante, ele é muito profundo. Às vezes a gente pergunta, por que eu não tenho, né, uma habilidade dessa? Qual o interesse que a gente tem? Será que nós usaríamos ela totalmente desinteressado? Quando Chico Xavier recebeu o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e foi um livro muito bem aceito pela sociedade na época, porque fala da destinação espiritual do próprio planeta, do próprio país, perdão. Eles passavam uma situação quase que de miséria. O pai doente, só ele e o pai trabalhavam, o irmão já havia falecido, a viúva estava internada, muitas crianças passando muita necessidade, eles estavam endividados com armazém, com farmácia, com tudo. E o próprio pai questionou, né? Poxa, Chico, você recebe uma obra dessa e diz que essa obra foi dada aos pobres. Não existe pobre mais pobre do que a gente.
Nós estamos passando aqui uma miséria muito grande. Você não pode pedir aos espíritos que ditem para você uma obra para nos ajudar. E o Chico se emociona com aquilo ali, porque realmente era um quadro difícil, mas ele diz, não, meu pai, nós estamos na mediunidade com total desinteresse. Desinteresse. Essa é a chave para a sensibilidade. Quando eu não quero me beneficiar com nada daquilo que eu tenho, eu começo a me candidatar a ser um trabalhador dos talentos superiores que Deus concede a todos os seus trabalhadores fiéis. Capítulo 27. Mediunidade transviada. Ana, você quer falar alguma coisa para nós? Sim, Tarcísio, eu gosto, às vezes, de ir a lojas de antiguidades e se me encanto por um objeto, eu compro, se eu puder, eu compro. E aí, o que acontece? Se tem algum espírito lá, mas eu cuido bem do objeto, gosto dele, como é que fica isso? Já que eu não tenho... É interessante, a gente começa a questionar isso, Ana, porque, por exemplo, eu tenho um colega meu, um conhecido, ele é apaixonado por objetos antigos. Se ele for na sua casa e ver um objeto antigo, ele vai fazer de tudo para adquirir ele. E a casa dele é cheia de objeto antigo. Se tiver algum espírito preso, igual no quadro, o que vai acontecer? Nós vamos ter, né, mais um companheiro dentro de casa. Mas a nossa postura no lar, principalmente em orações, em vibração, o culto no lar, vai ser de um benefício para eles imenso, porque eles estão presos a uma fixação no tempo. E, de repente, quando o Evangelho chega com essa mar de luz, de tranquilidade, que acalenta o coração, que diminui as tensões, eles aos poucos vão se sensibilizando. De repente, é uma forma de libertação sensibilizar pessoas mais preocupadas com a moralidade para levar esses objetos. Às vezes você vê, né, tem tanta coisa nova, bonita, mas eu quero aquela lá, aquela antiguidade. E ali eu estou carregando alguém comigo, porque o meu lar pode ser o ponto necessário para quebrar essa fixação. Porque lá nós vamos colocar na sala, igual aqui na nossa casa, toda segunda-feira, nós temos o culto no lar. Então nós vamos ler o Evangelho em conjunto, e a gente fala, e todo mundo recebe. O Espírito também recebe. E ali, aos poucos, ele pode sensibilizar, ele pode aprender. E fica a dica para aqueles que têm antiguidade de casa, né? Conversem. Assim, olha, nós trouxemos esse benefício para cá, que coisa bonita, né? Eu sei que não pertence a mim, que não pertence a ninguém. E se alguém ainda está, né, preso à memória disso, eu trago para você uma proposta de libertação para que a gente caminhe junto. Vão chamar a gente de louco, mas é porque nós estamos apurando a sensibilidade. Aqueles que apuram a sensibilidade são loucos para a sociedade cética. Então, realmente, pode acontecer sim, né, Regina? Pode acontecer de você ganhar uns brindes aí. Oi, Rita. Aqui em casa, o que mais tem é coisa antiga, minha Regina sabe. A cama que eu durmo foi, sei lá, do tataravô, sei lá de quem. Eu não quero, de forma nenhuma, né, desestimular as pessoas a comprarem coisas antigas. Tem um relógio que a gente recuperou, que estava que eu gosto muito dele. Esse acho que vai ficar agarrado comigo, porque eu gosto muito dele. Mas é importante a gente ter a gente tem que ter um pensamento assim, de amor. Se você amar, não o objeto em si, mas ter um respeito por ele, né? Sim, um cuidado. Por ele, por ser Aqui em casa tem muitos móveis com história mesmo, que a gente conhece, porque a gente foi ficando, estava na fazenda antiga, a gente tem um sofá e umas cadeiras aqui que estavam em cacos e foram recuperadas. Na época foi o Maurício, você lembra do Maurício Cândido? Ele era um
mexia muito com isso, então ele reformou e colocou tudo novinho. São peças muito bonitas, que hoje em dia, se você for comprar, você não encontra mais, nem né? encontra Nesse mais, porque estilo. as coisas que faz hoje em dia não dura nada, né? Dura muito pouco. Então, a gente tem muita coisa aqui com história mesmo, algumas que eu conheço e outras que eu nem sei a história, mas eu acho Agora a gente está escrevendo a nossa história também nesses objetos, porque a gente está convivendo com eles e colocando o nosso pensamento, as nossas emoções. Então, eles também vão ser mediador que leve até a nossa presença. O importante disso tudo é o não apego. Olha o exatamente. caso dessa jovem. Ela se apegou porque era a única lembrança que ela tinha do amado. Se aquele espelho se quebrasse, se aquele espelho, né, se perdesse, em que ela ia lembrar? Então ela se apegou, ela botou a vida dela a tal ponto que ela parou no tempo. Essa é a preocupação. Então não é o caso da gente adquirir ou não adquirir, da gente ter ou não ter. É o caso da gente não colocar a nossa vida. É o que está lá no capítulo 25 do Evangelho, né? Quando fala onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Nosso tesouro tem que estar acima, onde é que as traças, né, não corroem, onde os ladrões não roubam. Mas aquilo que a gente usufrutuário deve ser conservado com respeito, porque os bens são escassos e eles lapidam a natureza para serem construídos. Nós não estamos aqui para o esbanjamento, para o desrespeito às construções, de forma nenhuma. Mas realmente é um capítulo que nos faz pensar. Capítulo 27. Mediunidade transviada. Mediunidade fora de rota, fora de sentido, fora de caminho. Quando a gente lê esse capítulo, a gente assusta. Assusta porque a realidade dele está sendo feita dentro de casa espírita. Tenha certeza que este capítulo foi estudado dentro de casas que se intitulam espíritas. Se nesse momento todo que nós tivemos o afastamento pela pandemia, para repensarmos cada função dentro da casa espírita, dentro do campo da mediunidade, eu me lembro de Joana de Ângeles. Quando ela faz Divaldo queimar centenas e centenas de mensagens. Havia um baú cheio, anos e anos de mensagem, de psicografia, de conteúdo moral. Ela falou com ele, queime. Isso aí foi treinamento. Agora nós vamos começar a trabalhar. Se nós espíritas não ressignificarmos a mediunidade dentro da casa espírita, não estivermos dispostos a queimar experiências passadas para fazer agora a base do livro dos médiuns, como nos ensina Allan Kardec, de nada está valendo esse tempo. Ah, mas nós tínhamos isso, tínhamos aquilo. Tínhamos. Nada será como antes. Nós estamos recomeçando. E a mediunidade, ela precisa ser direcionada à proposta que Allan Kardec traz no livro dos médiuns, a experimentação, a construção de médiuns seguros, de médiuns que conheçam a doutrina espírita, que tenham a firmeza de seus conteúdos, e não dessa cooperativa mediúnica que se fez, onde um ajudava o outro. Alguém chega e fala, faz vibração para minha família que nós estamos com problema espiritual. E quem não tem? Quem não tem problema espiritual? Quem não passa por processo obsessivo? Mas você não pode fazer isso, privar-nos da ajuda. Quem está privando? Quem direciona o trabalho mediúnico é a espiritualidade superior. Não sou eu, não é o diretor, não é o médium, não é ninguém. Então, se eu tenho problemas de ordem espiritual, através da prece, eu escrevo ele para que a espiritualidade possa atender, se for necessário. Porque se não for, há enormes emergências à frente que vão ser feitas. Nós precisamos começar agora a queimar
o imediatismo, o interesse pessoal, o orgulho, o egoísmo e a vaidade dentro do campo mediúnico. E esse capítulo, ele é importante porque ele está lá no finzinho já da obra, onde a gente tem um certo conhecimento de tudo que foi visto até aqui, para entendermos por que isso acontece. Por que as casas permitem que trabalhos mediúnicos sejam conduzidos pelo interesse terra a terra? Ah, eu estou precisando de um passe. E quem não está? Não é a reunião mediúnica que vai parar uma programação superior para atender a sua necessidade de passe. Todo mundo está precisando de passe. Ah, eu estou precisando de uma orientação. Nós temos mais de 5.000 obras dentro da doutrina espírita. Não vai faltar orientação para ninguém. Mas nós precisamos ter confiança e trabalho. No livro Nas Fronteiras da Loucura, ou melhor, é esse mesmo. Não, perdão, é da obra mesmo de Manuel Filomeno de Miranda, Loucura e Obsessão. Loucura e Obsessão. Vai contar a história de uma casa espiritualista, não era uma casa espírita, onde nós tínhamos um médium Antenor com um compromisso mediúnico altíssimo. Era uma casa que estava focada na orientação de pessoas que eram menos ainda interessadas em religiosidade do que os próprios médiuns. Mas Antenor se destacava. Ele era um homem simples, um marceneiro de profissão, um homem dedicado à sua fé, à sua crença, ao trabalho, e, acima de tudo, alguém que se esforçava para se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Em determinado momento da sua vida, ele estava passando um processo difícil. Ele estava sem serviço, a sua esposa estava doente. Ele olhou para a casa de trabalhos, haviam centenas de pessoas que estavam buscando os interesses mais baixos, algumas com uma certa dignidade, com problemas de ordem maior. Ele olha então para as imagens iluminadas pelas velas e chora. Chora de dignidade, de dizer: Senhor, eu não sou ninguém para atender as pessoas. Eu também tenho as minhas dificuldades, mas as minhas eu entrego em suas mãos e façai de mim um instrumento de paz. Ali ele se entrega ao culto, incorporando a irmã emerenciana e trabalha atendendo os sofredores mais asfaimados que ele. Aquele pedido que ele faz lá no início, antes do culto, não fica esquecido pela espiritualidade. Os espíritos, vendo a sinceridade do seu trabalho e da sua postura, promovem uma caravana espiritual para socorrer a esposa doente e alguém que lhe inspirasse trabalho. Ele não precisou parar as atividades de trabalho para atender os seus problemas. Ele domou os seus problemas acreditando em Deus e atendeu as pessoas. Este é o exemplo do médium dedicado, do médium sério, que acredita, que tem esperança, que tem fé. E é o que a gente não vai encontrar nesse capítulo. Capítulo 27, mediunidade transviada. Descer a noite totalmente, quando penetramos estreita sala, em que um círculo de pessoas se mantinha em oração. Várias entidades se miscuíam ali em meio dos companheiros encarnados, mas em lamentáveis condições, de vez que pareciam inferiores aos homens e mulheres que se faziam componentes da reunião. Então, nós vemos que é um lugar frequentado pelo interesse mais baixo, pelo interesse pessoal, pelo servicialismo dos espíritos. Isso dá acesso a criaturas totalmente, sem condições para que se implante um trabalho de ordem superior. Apenas o irmão Cássio, um guardião simpático e amigo, de quem o assistente nos aproximou, demonstrava
superioridade moral. Até mesmo ali, naquele quadro totalmente torto da proposta mediúnica, havia da espiritualidade um ser que tentava inspirar crescimento e responsabilidade aos médiuns. Notava-se-lhe, de imediato, a solidão espiritual, porquanto desencarnados e encarnados da Assembleia não lhe percebiam a presença, de certo, não lhe acolhiam os pensamentos. Então, era um lugar onde o interesse pessoal predominava a tal ponto que os espíritos que tinham um pouco mais de superioridade moral não eram nem notados. É o que acontece, por exemplo, nos nossos trabalhos. Quando o interesse pessoal sobrepõe a proposta, os mentores espirituais não são notados. Aí a gente fala assim, engraçado, né? A gente trabalha mediunicamente aqui há quanto tempo e nós não temos a comunicação dos orientadores da casa. Por quê? Porque o interesse do grupo é muito pouco elevado. Eu vou para a reunião mediúnica levando os meus problemas, o outro leva os dele, ele chega lá, me ajuda aí, faz trabalho, pensa em fulano, nós vamos articulando um trabalho de baixo teor vibratório que não permite à espiritualidade certificar a sua presença, nem acolhe o pensamento, porque se dão em vibrações totalmente diversificadas. Ante as interpelações do nosso orientador, informou algo desencantado. Por enquanto, nenhum progresso, não obstante os reiterados apelos à renovação. É Cássio dizendo a Aulos, olha, por enquanto, nenhum progresso. Não obstante os reiterados apelos à renovação. Temos sitiado o nosso quintino com os melhores recursos ao nosso alcance, mobilizando livros impressos, conversações de procedência respeitável, no entanto, tudo em vão. São pessoas que aplaudem esse trabalho de teor mais baixo, aqueles que não se interessam pelo estudo. Quando se fala estudar mediunidade, você fala, não, isso é muito chato, eu não preciso disso. Nós precisamos de conhecer a mediunidade por completo, dentro daquilo que nós temos de informação. Nós temos simpósios, nós temos encontros, nós temos obra, nós temos uma quantidade imensa e não aplicamos. Aí queremos, sem conhecimento nenhum, implantar a nossa opinião. Mas eu acho que não deve ser assim. Acha nada. Acha baseado em quê? Cadê o argumento para você defender a sua ideia? Então se for assim, eu não frequento. Vai pavonear Alhures, Allan Kardec. Ou a mediunidade segue o ritmo que precisa seguir, ou é preferível que não tenha. E nós vamos parar nesse ponto para as reflexões desta semana. É um capítulo duro, extensamente profundo. Mas eu me apego muito ao livro dos médiuns, quando eu vejo esses trabalhos que a qualquer momento os mentores estão prontos a atender às atitudes mais pequenas que nós temos. Eu estou com um filho com problema, né? Eu preciso de uma visita espiritual. E o mentor incorpora, fora do horário, fora da reunião. E Allan Kardec deixa bem claro aos empreiteiros de sessão, aqueles que a qualquer momento acham que os benfeitores espirituais não têm o que fazer. Estão à disposição. André Luiz, nesta obra, ele está uma semana desempregado das suas funções para visitar a Terra nesse curso. No livro Os Mensageiros, ele tem uma semana de repouso do seu trabalho às câmaras de retificação para crescer em espírito. Então, ele vai para o educandário dos Mensageiros, estuda com Aniceto, faz uma incursão, mas é uma semana, acabou, ele tem que voltar para as atividades dele. Ele não está a qualquer momento que eu precisar. Aqui é uma receita de André Luiz, aqui uma de Bezerra de Menezes. Não é assim que funciona. Nós temos que saber que a disciplina antecede a espontaneidade. São palavras do Emmanuel.
Ele pediu ao Chico disciplina 3 vezes, para que tudo aquilo que viesse a partir dele, viesse de uma fonte que conheça o funcionamento do processo, para não esperar respostas fantasiosas que os espíritos não estão dispostos a nos dar, pelo menos os sérios. Vamos agradecer a Deus por mais este trabalho, por mais este entendimento, por mais esta reflexão. Sabemos que nem sempre o estudo, ele responde às nossas questões mais íntimas. De repente, ele, na verdade, incomoda, ele nos espeta em algum ponto, porque mas eu pensei que não era dessa forma, eu achei que não era desse jeito, não, mas é desse jeito. Lembra-se que os espíritos superiores não passam a mão na cabeça, eles instruem. Aqueles que ficam adulando a nossa vaidade são do nosso nível para baixo. Se nós queremos reuniões mediúnicas com espíritos sérios, precisamos de grupos mediúnicos sérios. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor Jesus, mestre e amigo, nesse momento em que encerramos os nossos trabalhos de estudo dessa noite, descortinando a visão extrema da mediunidade bem orientada com nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, mantenha-nos lúcido quanto a esse propósito, para que as convenções pessoais, os interesses mais baixos, as dúvidas, as inseguranças e as incertezas não venham a prejudicar a estrutura de um grupo consciente da sua responsabilidade. Não se constrói médiuns do improviso, não se criam trabalhos superiores de qualquer maneira. Precisamos de um estudo sério, arquitetado nas obras espíritas, orientado pelos benfeitores superiores. Mas para isso, Senhor, faz necessário que o nosso próprio pensamento e as nossas próprias emoções não venham a colidir com esses propósitos de ordem maior. Permita, Senhor, que durante essa semana possamos meditar bastante sobre este capítulo, para que na próxima semana possamos extrair dele aquilo que há de melhor nas experiências transviadas da mediunidade, para não repetirmos em nossas próprias casas. Muito obrigado por essa oportunidade, obrigado pela presença de todos, que Deus nos abençoe essa semana, que seja uma semana de conquistas espirituais, de amadurecimento e, acima de tudo, de fraternidade cristã. Que Deus nos abençoe a todos, muito obrigado a todos pela presença e pelo carinho.